responsável por este acontecimento. Se ele não me tivesse alertado há cerca de 20 dias atrás, e que hoje é aniversário, seria o aniversário da missa de Castro Tanque, né? A gente talvez não fizesse essa singela homenagem, né? Nós queremos marcar. O Centro de Ciências, Letras e Artes, por uma decisão da própria Misa, recebeu o seu acervo após a morte dela, né? A Raquel Schiavone Stabile nos procurou, e também o João Gabriel Bertolini, seja bem-vinda, a Eli. Então, ele nos alertou desse desejo da Misa de que o Centro de Ciências fosse o mantenedor do acervo. Então, nós resolvemos criar o Memorial Misa de Castro Tanque, né? Aqui tem algumas das peças, né, que ela recebeu em vida, condecorações, medalhas Carlos Gomes, medalhas, a homenagem da Sinfônica nos seus 90 anos, né, e outros troféus, né, dos muitos, inúmeros que ela recebeu. Tem um feixe de medalhas, né, aquelas medalhas com aquelas fitas. Ali, acho que deve ter pelo menos umas 30, 50 medalhas que ela recebia em todos os lugares que ela ia e tal. Ela foi muito homenageada, né? Também tem várias pastas com recortes das apresentações, das críticas, né, que faziam ao longo da sua carreira. Então, deve ter pelo menos uma meia dúzia de pastas grossas, tudo muito bem colado em papel sulfite, né? E o trabalho da Raquel, se eu não me engano, né? Da Sara. Da Sara também. Ah, da Sara Valadares? Não, a Sara Lopes. Sara Lopes. Do tempo secretariado aí. Depois a Raquel deu continuidade. Deu continuidade. Então tem essas pastas aí, não sei se são 4 ou 6, mas são pastas enormes. Saía todos os jornais, né? De São Paulo, de Campinas, do exterior, né? Os países onde ela cantou, no Uruguai, na Itália, na Rússia. São Carlos de Nápoles. Na Itália fica em São Carlos de Nápoles. Máximo de Palermo também. Máximo de Palermo. Não, eu estou falando dos jornais que publicavam nesses países, das apresentações, né, que ela fazia. Então, tudo isso vai fazer parte do acervo, bem como, se eu não me engano, tem uns 2 trajes de ópera que ela utilizou, né, que era dela, né, e que a Raquel, então, colocou dentro desse acervo que foi trazido para cá. Nós já temos o lugar onde vai ficar a nossa diretora de acervos, que é a Marli Marcondes, que também presta serviços na Unicamp, né? Ela é aposentada da Unicamp, é uma professora de restauração de acervos, de quadros, de fotos. Ela que está encarregada de fazer a organização, né, desse memorial, né? Então, a partir de agora, o Centro de Ciências, Letras e Artes passa a ter vários acervos. Tem o acervo do Campos Sales, tem o Museu Carlos Gomes, com o respectivo acervo, inclusive de partituras, também o acervo da Misa de Castro Tanque, que passa a ser, além da Pinacoteca, da Biblioteca César Bierremarque, né, e da Galeria de Arte.
Enfim, bom, então já estamos ao vivo, né, no Facebook, na página do Centro de Ciências, Letras e Artes. Então, também eu quero cumprimentar aqueles que eventualmente estejam nos assistindo, né? Não é uma atividade que a gente tem normalmente, é a primeira tentativa que nós estamos fazendo de transmitir os eventos aqui do nosso centro, do nosso auditório Marinho dos Giatti. Então, sejam todos bem-vindos e nós contamos com a sua audiência em outros eventos que faremos. Bem, eu quero dizer, né, que Nisa de Castro Tanque realmente, por tudo, né, que ela representa, por tudo que ela foi, pelo seu grande legado, pela sua grande trajetória brilhantíssima, ela merece ser considerada um orgulho, não só de sua cidade natal, que é Limeira, como também de Campinas e do Brasil, né? Porque onde ela ia, ela levava a música de Carlos Gomes, entre as outras obras que ela costumava apresentar. Era uma brasileira que estava realmente estendendo a arte do Brasil a outras localidades, né? E por isso que assim denominei, né, a nossa pequena palestra. Nada muito longo, né, porque nós queremos, na sequência, apresentar o trabalho que a Teresa Guiar e a Ariane Porto produziram, né? Um documentário de 50 minutos chamado As Joias da Princesa, onde há vários comentários a respeito da grande cantora, né? E também vamos ter a palavra do meu caro presidente da BAL, que é o João Gabriel Bertolini, e também do Chiquinho, que está me ajudando aqui. Mas antes eu abro com uma mensagem que a Raquel Schiavon Stabile nos enviou, justificando a sua tristeza por não poder estar presente, mas queria de qualquer forma participar desta homenagem, né? Assim como nós recebemos também uma carinhosa mensagem da maestrina, a Vânia Parrares, que também mandou a sua justificativa. Regina Márcia Moura Tavares teve um problema de saúde com o Paulo Tavares, então hoje ela teve que ir ao hospital e também ela gostaria de estar presente, ela que participou também do Madrigal de Casson. Mas diz a Raquel: boa noite a todos. Peço desculpas por minha ausência, porém me faço presente nestas entrelinhas. O dia de hoje merece todas as homenagens àquela que nos ensinou o verdadeiro sentido da arte do canto lírico. Porém, Nisa não gostava de comemorações no dia do seu aniversário. Sempre fugia e achava sem sentido recebermos parabéns por estarmos envelhecendo. Nisa ia para o litoral, desligava os telefones. Com o tempo passou a ficar em casa e me dizia: você pode vir, mas quieta. Então, quando eu chegava, pedia-lhe um abraço e ela abria os braços e dizia apenas um, e em silêncio. Foram 22 anos assim. A maioria de vocês conheceu a Nisa artista, a professora, a amiga, a grande diva. Já eu, diz a Raquel, né, aprendi este legado e conheci a Nisa simples, delicada, gentil, de pés descalços, amante dos bichos e de um coração sem igual. Cuidou da arte do canto até os últimos dos dias vividos, ora se recordando da arte apresentada, e em outras apenas acompanhando com os dedos cada compasso
e até mesmo duvidando ser a voz dela quando a ouvia. Um dia, a coloquei para ouvir a balada do Guarani, por ela apresentada. Ouviu, bateu os dedos, me perguntou: quem é? Respondi: aqui na legenda está escrito Nisa de Castro Tanque. Imediatamente ela disse: imagina. Ouviu mais um pouco e me disse: ligue para ela, tenho que fazer uns ajustes. Ela ficará boa. Nesta noite, quero agradecer a cada um de vocês o carinho e admiração para com a Nisa. Que possamos eternizar esta história. Deixo aqui meu abraço silencioso à nossa Nisa Tanque. Com carinho, Raquel Schiavon Stabile. Bom, sobre a Nisa, né, se a gente fosse fazer realmente uma palestra, a gente ficaria aqui, acho que até de madrugada, né? Não dá. A gente tem algumas prioridades aqui a apresentar hoje, né? Mas ela estudou, né, com o foniatra professor Silvio Bueno Teixeira. Na época, 1945, ela dizia que não tinha professora, porque o pai dela, muito rígido, né, o senhor Arthur, ele dizia que queria que ela estudasse com uma professora, mas não tinha professora naquela época, diz a Nisa, né? E então ela encontrou, ouviu falar muito bem do professor Silvio Bueno Teixeira, né? Isso está no livro, este livro aqui, que foi publicado pela imprensa oficial do Estado, é de autoria da Sara Lopes, né? Então eu procurei aqui essas informações. Bem, então ela procurou o professor Silvio, né, e estudou com ele alguns anos. Com 2 anos de estudo, por ela ter amizade, né, com o Lineu de Arruda Pastana, que era um barítono que nós conhecemos e cantamos junto com ele muitas vezes, né, inclusive na Traviata, né, teve uma Traviata que ele foi o Germont, 1976. Mas o Lineu falava para ela da Rádio Gazeta, né, que ele cantava lá na Rádio Gazeta também. É um barítono de uma voz muito bonita, também formado pelo Silvio Bueno Teixeira. E então ela teve aquela vontade também de ir a São Paulo cantar na Rádio Gazeta, né? Na Rádio Gazeta se apresentavam os grandes cantores do Teatro Municipal, Agnes Aires, né? A Neide Thomas, o Vilovero, todos eles cantaram na Rádio Gazeta. Era um programa lírico, muito ouvido, né? E apresentado com orquestra, inclusive, né? E o diretor dos programas era o Armando Belardi, né? Maestro Armando Belardi. E ela se encheu de coragem um dia, né, mesmo desafiando o pai, que não queria que ela fosse, e ela foi e procurou o Maestro Belardi lá na Rádio Gazeta para fazer um teste, né. Aí ela foi recebida de uma maneira não muito amistosa, né, porque o maestro não a conhecia, né, e nem sabia do potencial que ela era, né. Então ela disse: olha, a senhorita veio num dia que nós não costumamos fazer testes. E também a rádio, o elenco já está completo e não precisamos mais de sopranos. Aí ela falou: mas quem disse que eu vim para fazer teste para o programa? Eu só vim procurar um grande maestro para me dar uma opinião sobre a minha voz, se eu tenho condições, se eu tenho qualidades, se eu devo continuar. E aí, com isso, ela desmontou o Belardi, né? Aí o Belardi falou assim: tá bom, o que a senhora trouxe aí, né? Ela tinha levado uma partitura, ele sentou, ouviu, aquela voz
deve ter corrido pelo corredor, né? E o diretor da rádio veio e falou, depois assim, terminou, né? Ele falou, quem é essa moça? Né? E aí foi que tudo começou. Ela foi contratada em 1955 para fazer parte do elenco da Rádio Gazeta. Daí para cantar no Teatro Municipal foi um passo, porque o Belardi era o maestro que dava as cartas do Teatro Municipal naquela época, né? E aí ela, em 1957 ela estreou, né, sob a regência do maestro Belardi, com quem ela cantou muitas coisas, muitas, Lacrimé, Traviata, No Dia de Namor, o Guarani principalmente, né, que gravou, né, para o Circo da Chantecler. Foi essa grande gravação que é insuperável até hoje, né? Não é, Eduardo? Como diz, não tem outra assistir, né? Imbatível. É imbatível. Fez escola com o Guarani, né? É verdade. Escola, né? É verdade. Bom, a sua carreira se firmou como um soprano ligeiro coloratura, né? E cantou essas óperas todas aí, Rigoletto, Lucia, Flauta Mágica, Lacrimé, Traviata, Poeme, Barbieri, o Barbeiro, não é Barbieri, Barbeiro de Sevilha, Colombo, A Noite do Castelo e muitos outros recitais e apresentações líricas diversas, né? Bom, ela recebeu, como disse aqui, muitos troféus, né? Durante 5 anos seguidos ela ganhou o troféu Roquete Pinto, né? Que era otorgado pela Associação Paulista dos Críticos de Arte, né? Muitas vezes considerada sempre como a melhor soprano lírico. E, então, essa é um pequeno esboço da carreira dela, né? Vamos ver algumas fotos aqui. Tem ela com o seu grande filho artístico. Ave Maria. E eu que tirei. Tem aí uma cena do Guarani. Esse era o grande Benedito Silva, o cacique. Deve ser cena do 3º ato, quando ela assistia feita prisioneira, levada para a tribo dos Aimorés. Aí temos uma cena da Lacrimé. Esse traje foi desenhado pelo Denner, né? Todos os figurinos da ópera inteira ele fez o desenho. O famoso Denner, grande costureiro, figurinista. Aqui nós temos do lado esquerdo dela o Zé Marialva, que fez o papel Maricá dentro dessa ópera. Eu assisti pessoalmente. Aqui temos nós. Próximo. Aí tem a Raquel, ainda no tempo da Covid, com a sua querida Isa. Aqui temos o elenco da Lucia de Lammermoor, onde temos o Belardi do seu lado, né? Tem Benito Maresca, que deve ter feito um dos papéis também, talvez o Arturo, né? O Esposino. Aí o Chiquinho, ainda meu filho, coitadinho. Nosso querido, Santa Teresa d'Ávila. esse que no dia, Teresa d'Ávila, né? Dia 19 de março, teremos mais um aniversário do Chiquinho, né? E aí tem eu em cena com a Nisa na Noite do Castelo, né? Eu tive esse prazer de cantar com a Nisa na Noite do Castelo e também a Lucia de Lammermoor. Eu fiz o Arturo, né, o Esposino. E, aliás, eu trouxe também uma mensagem carinhosa, né, de reverência do Eduardo Jean Amorrad, que mandou dizer que ele tem uma eterna gratidão para com a Nisa, que muitas vezes o chamou para fazer ópera. O primeiro papel que ele fez foi o Raimundo
do lado da Luthier de Gabernojo, que foi apresentada lá no Círculo Militar, no Golden Rule, promovido pelo Coronel Rodolfo Petenar. Né? Naquela época, o Teatro Castro Mendes estava em reforma. Deve ter sido em 73, 74. Porque em 72, nós fizemos uma traviata com a Nisa no Castro Mendes. O maestro foi o Diogo Pacheco. Eu fiz o Gastone, foi a minha primeira vez como Gastone, né? E, inclusive, o Eduardo estava nessa apresentação lá no Castro Mendes, né? Foi uma montagem do maestro Diogo Pacheco. O Manel fez o Germon, né? Qual foi o Germon? Acho que foi. Bom, o Gelvis Mareschi, que foi aluno também do Silvio, o Gelvis também fez o pai do Alfredo. O Gelvis Mareschi, ele faleceu muito precocemente. Ele era do coro do Teatro Municipal, uma bela voz também, morava em Americana. Muito bem, outro. Aí nós temos então a Nadir, irmã da Nisa, aquela moça. Keila de Moraes, né? Aí temos o marido dela, né? O Samuel Luiz Lombal. Sara Valadares. Que já tratava de Sali, né? Era o Sali. E a Sara está ali, a Sara Valadares, nossa querida Sara, que faz tempo que não encontro. E a Nisa, lindíssima. Aqui tem também ela novamente com o Bertolini. Aqui tem o coral Madrigal de Casson, onde nós vemos ali o Bertolini, a Silvia Pinotti, a mulher do Rafael Leone lá no fundo, a irmã da Leite, como é que é o nome dela? Ivani. Silvia Capone, bem aqui no canto. Deve ser a Maria Alba lá, Isabel. Não, Isabel, isso mesmo. Isabel está ali no fundo, do lado da. Também não conheço a cara. Bom, enfim, coral. Outro. Aqui tem cenas, né? O lindíssimo traje da Noite do Castelo, desenhado pelo artista Tomás Perina, que usou toda a criatividade dele para fazer um belo guarda-roupa para todos nós, né? Ali é o Cavaleiro Negro, naquela outra cena de cima, é o Luiz Tenalha, tenor lá de São Paulo, professor de canto, uma voz belíssima também. Enfim, tem mais algum? Esse era o último. Tá bom. Ok, pessoal. Então, eu aqui, até comovido, né? Encerro as minhas palavras, né, com essa homenagem, né, agradecendo mais uma vez o Eduardo Florenzi por nos ter dado a ideia, nos estimulado, incentivado, encorajado para fazermos esta noite, né? É uma coisa simples, mas eu acho que para os outros anos a gente pode até melhorar, né, essa comemoração desse aniversário de Elisa Tanque. Embora ela não gostasse de comemorar aniversário, né, mas era uma forma de nós mantermos a sua memória, né, o seu legado, a sua lembrança, né, entre nós. Bem, eu quero passar a palavra agora ao Gabriel para contar alguma coisa para nós. Boa noite a todos, é uma grande satisfação esse evento aqui, no Centro de Ciências e Artes, Letras e Artes, onde está constando então todo esse acervo da Lisa Tanque, né? Um acervo precioso, uma carreira muito bonita. Lisa não gostava de fato de comemorar o aniversário, mas é muito interessante na data de hoje comemorarmos a vida da Lisa. Então, ela já teve algumas artimanhas durante a vida para se livrar da data do aniversário.
ela sempre foi uma pessoa muito vida, então intensamente vivendo. Casou-se no dia do seu aniversário. Então ela falava, então eu já não comemoro mais aniversários. Os parabéns que eu recebi são dos meus aniversários de casamento. Então ela casou-se no mesmo dia do seu aniversário e então ela de fato ela tinha se escondido. Então eu acho que passando para a atualidade, hoje nós passamos celebrar a vida de Nisa de Castro Tanque, né? Então toda essa carreira e tudo isso muito bonito que ela fez. As minhas palavras breves sobre a Nisa nesse dia, que deixa uma saudade muito grande, que deixa vários filhos artísticos órfãos da sua mãe, da sua mentora musical. Ela teve uma carreira maravilhosa e ela soube dividir esse dom que ela recebeu. Então eu fui um privilegiado de um belo dia acompanhá-la em uma missa. Atividade que ela fazia regularmente. Ela sempre falou, se eu recebi um dom, esse dom tem que ser compartilhado profissionalmente e também na lazer para as pessoas que querem ouvir, que precisam rezar, que precisam. Então, quer dizer, ela colocava a sua voz a serviço. Então, um belo dia ela me convidou para ser aluno dela. Ela tocava bem tocar, a companhia ela falou, olha, tocou o órgão, mas você cantou alguma coisa interessante junto com o coro, e segunda-feira você estará na minha casa. Então, para ter aulas, sem custo nenhum, ela falou, estou te adotando como filho artístico. Nesse momento, foi desvelada a sua grande generosidade, que eu não tinha noção da extensão de quem era Nisa de Castro Tanque, porque nós conhecíamos apenas a artista, com uma carreira fantástica, internacional, festejada onde ia, com mérito, mas comecei a encontrar uma pessoa extremamente generosa, sempre acompanhada do Chiquinho. Então, uma generosidade que extrapolava, porque ela precisava ajudar. E essa presença dela, eu acho que interfere até no nosso modo de ver a vida, a forma da Nisa viver. Isso que a Raquel conta no seu depoimento, a Nisa descalça em casa, que ela ficava em casa descalça, nos recebia, como ela dizia mesmo que ela era muito acalorada, em trajes mínimos, né? Que ela colocava vestidos leves, roupas assim que ela não gostava de nada empetecado, tudo muito simples. Uma vida absolutamente simples, numa casa antiga, guarnecida dos móveis da casa dos avós, né? Então que ela tinha muito orgulho de ter aquilo ali, falava, não, a minha história são isso, é isso aqui que eu tenho. Então era muito, muito gostosa a companhia da Nisa. E sempre humilde, com toda a sua capacidade musical, pegava, tudo bem, ela achou que eu tinha recurso para poder estudar, tudo bem, mas ela convivia com aquela pessoa, vamos dizer, um coral é formado por muitas formiguinhas, um ou outro que dá o grande, que tem a voz, mas aquele contexto de pessoas que formam o efeito coral. E ela nunca desprezou absolutamente ninguém. No entanto, recebi muitas mensagens de amigos do Madrigal da Casson, que não puderam estar presentes hoje, e hoje fizeram muitas lembranças de momentos como a criação do Madrigal, que a Albertina Ming sempre nos conta, que foi embaixo da ponte. Eles tiveram um casamento, não vou me recordar, reuniram um grupo de artistas, pessoas que cantavam em coros da cidade, reuniram, mas o sol ainda estava muito forte. Nós precisamos ensaiar, porque nós vamos chegar em cima da hora na igreja. Vamos descer embaixo da ponte, passavam um riozinho, e eles desceram para ensaiar embaixo da ponte da estrada. E ali foi que fundou o primeiro grupo madrigal, que é a Nisa, embaixo de uma ponte. Então, para vocês verem a extensão, artistas fantásticos cantaram junto, Preciosidades, Pérolas de Campinas, Vera participou do Madrigal, Regina Márcia, Daval, né? E cantou com tantos outros artistas, como Wilson de Martini, no Mestres Cantores, coisas assim importantes, bonitas, como Alcides, diversos, compartilhou cenários de ópera, e também cantava com o povo, cantava com quem estava disposto a cantar. A partir desse momento, além das nossas aulas semanais, sempre contradizendo tudo
o que era mistificado. Ela falava, eu vou dar aula, passei minha vida lecionando e tive uma boa fase da minha vida que eu coloquei no portão da minha casa. Professora de canto, exceto para tenores. E ela brincava e dava risada, falava, a personalidade do tenor é uma desgraça. Está todo mundo, o soprano está lá conversando, distraída, o contralto está bravo, o baixo e o barítono estão preocupados se vão saber cantar, e o tenor brincando, o tenor desafiando todo mundo, se exibindo, e ela falava muito da personalidade das vozes, né? Que além da extensão vocal, tinha sempre uma questão da personalidade que imbuía. Então, ela conseguia ter essa leveza. Então, quando ela dizia que não dava aula para tenores, ela me escolheu como tenor e teve outros alunos tenores, né? Lógico. Mas era por conta da complexidade. Ela sempre falava, a voz do tenor é uma voz criada, ela não é uma voz natural da fala. Então nós temos um trabalho diferenciado, etc. E tem que existir uma afetividade entre o aluno e o professor. Se não existir essa liberdade, não se cria essa voz. E Nisa, por mais interessante que isso possa parecer, Nisa nunca foi uma professora de mostrar e de exibir técnica vocal. Ela não ia nunca falar para a gente, faça assim, coloque a boca assim. Embora ela fizesse, gesticulava e mostrava, mas ela falava sempre isso na linha do que o Alcides falou, o Eduardo também fez um comentário, que ela foi a pessoa que fez o papel do Guarani, que levou. Mas a verdade verdadeira ela fez, mas ela criou o personagem. E ela sempre dizia, eu não gosto, nunca gostei na minha carreira de copiar um personagem, assistir uma ópera e ver. Então ela falava, e copiar a interpretação. Aí ela fazia sempre menção do período que ela esteve na Rússia. E para entrar na Rússia, que ela foi pelo consulado, por uma tratativa consular, e chegou na Nisa, ela era obrigada a ir para a Rússia, imagina, naquela época soviética, que a Rússia fechada e tudo mais, e ela foi. E a obrigação era que ela fosse matriculada em algum curso. E ela fez um curso de arte dramática. Então, ela contava maravilhas daquilo que ela aprendia sobre interpretação. Ela falava um diálogo maravilhoso, eu falando em português, Malemar, um intérprete do consulado, no meio de uma aula. Então, ela falou a comunicação praticamente mínima. Mas os exercícios e a cena do palco era muito bonita. Então, ela falava, e foi uma escola fantástica, que ajudou para ela poder criar personagens. Então, ela dava aula de interpretação. Ela falava, o que você está sentindo nessa área? Lógico, você tem que colocar a voz, assim, essa errada, essa passagem não é assim. Sente o som se está certo. O que o personagem está falando? O que o compositor, por que ele colocou essa ligadura nessa frase? Então, nunca a Nisa falou, faça de tal forma. Estou errado, Chiquinho? Então, ela sempre levou na interpretação para você resolver o problema técnico. Ou seja, ela te ajudava a criar o personagem. Né? Hoje, conversando com o Alcides, que ele me deu uma sugestão, depois na conversa, rapidamente, qual foi sua primeira peça a ser estudada? Pasme, eu não tinha conhecimento técnico nenhum, eu tocava o órgão num coral de igreja, aqui na Nossa Senhora das Dores, e Nisa foi cantar numa missa da qual eu acompanhei. E eu ensaiava o coro, dava uma nota para cada, então tinha um conhecimento de canto, porque cantava sem estudo no coro, ali por boa vontade. Ela chegou e estava em cima da partitura, do piano, a partitura de recôndita harmonia da ópera tosca de Puccini. Uma partitura dificílima para uma pessoa que nunca tinha pego, não tive contato nenhum, nunca, até com com muito constrangimento de estar na frente da missa, sem nunca ter cantado para ninguém, né? Então, e uma peça dificílima, com áreas que requer
conhecimento técnico para execução. E quando examinada a área, um dia perguntei, né? Isa, mas você foi maluca de me dar essa área na primeira aula, por estudar? Ela falou, nunca. E de propósito, a primeira área que eu te dou tem que ser um desafio para o resto da sua vida, porque na hora que você colocar ela no lugar, você vai se espelhar na resolução de todos os problemas que você fez nessa música, para todo o repertório que você vai estudar. Então, muita sabedoria. E nisso tudo, generosa, como eu falei para vocês. Passado alguns anos, não quero estender, um amigo particular meu e também dela, o senhor Valdomiro Caran, assumiu uma das missas na Igreja Santa Rita de Cássia, no horário que na época era um horário assim, até meio maluco para a missa, que era meio-dia e 15 da tarde, um horário que não tinha público. E achamos interessante porque ele era muito amigo, ela cantou na ordenação dele, em Limeira, então tinha um vínculo de afetividade lá que nos começamos a ajudar nesse horário. E eu tocando e Nisa cantando. Não cabia mais gente nesse horário de missa. Até eu tive um dia, por curiosidade, eu estava com um cliente, sou advogado, estava em Pedreira resolvendo um processo. Um cliente falou, olha, o senhor está aqui resolvendo o meu processo, mas minha filha está com um problema seríssimo, precisamos de... Eu cheguei no escritório de contabilidade do empregador lá para resolver o problema, conversar. E o contador virou e falou assim, eu conheço o senhor. Eu falei, mas eu nunca estive aqui, não ando para cá. Ele falou, eu escutei um dia que radiaram uma vez uma missa lá, estava tocando a missa de Castro Tanque, que quando eu era menino eu escutava na Rádio Gazeta. E eu nunca mais perdi uma missa que vocês tocavam, então toda missa que vocês tocavam eu estava lá presente. Então foi interessante de ver a extensão daquilo que a gente nem sabia onde estava chegando, né? Então, era um ambiente religioso, mas eram verdadeiros recitais que ela dava, Aleluia de Mozart e outras peças que ela cantava maravilhosamente bem, assim, sem pretensão nenhuma. E se chegasse alguém, vem cantar junto, né? Então, muitas vezes o Madrigal foi, o Chiquinho também nos acompanhou nesse horário, e foi muito gostoso essa convivência. Então, eu gostaria de deixar essa palavra para vocês, de mostrar, curta, porque o que Alcides falou, se fosse contar tudo de Nisa Tanque, as histórias de São Paulo, histórias de determinadas óperas, palhaçadas de determinados artistas, e problemas técnicos, como que se solucionaram, teria assuntos para não só de horas, mas para mais de um dia. Então, essa frase de generosidade que eu gostaria de deixar nesse primeiro aniversário, que seria aniversário da Nisa sem ela, dizendo que ela foi extremamente generosa, e o que ela fez durante sua vida, generosa, foi doar sua vida, e foi viver intensamente. Então, essa forma de viver, de fato, mudou a minha visão da vida, mudou a visão do que eu tinha até no momento de conhecê-la, para ver essa extrema generosidade. Então, minha palavra é nesse sentido. Agradeço ao Alcides, ao Centro de Ciências, por sediar o Memorial da Nisa, e também por esse evento tão bem organizado aí. Obrigado a todos. Muito obrigado. Agora eu pedi ao José Francisco da Costa, né, nosso Chiquinho. O João falou das palhaçadas, eu vou ter que contar a história da barata, porque essa é muito engraçada. Ela sempre contava essa história da parceria dela com o Fanhani, né, com o Orlando Fanhani, que foi uma amizade, uma parceria muito grande. Ela sempre contava que estava lá no palco, em algumas cidades do interior, cantando lá e tal, e o Fanhani só ficava fazendo assim, ficava contando. Ela não entendendo, continuou cantando, e o Fanhani mostrando alguma coisa, até que ela olhou e viu uma barata se aproximando dela no palco. Ela não teve dúvida, foi lá e pá,
pisou na barata e continuou cantando. Então é uma das histórias engraçadas que ela sempre contava pra gente, né, João? Outra coisa engraçada que me veio, né, nas nossas foram duas apenas viagens, assim, bom, às vezes eu ia com ela para São Paulo, depois o João tomou meu lugar, mas no começo eu ia para São Paulo com ela para assistir o Mauro para alguma coisa, o Mauro dirigindo, ela sentada do lado do Mauro, atrás eu e a Nadir. A Nadir ia e voltava falando sem parar. Tinha assunto para conversar daqui a São Paulo e de São Paulo até Campinas. Mas me lembrei muito das nossas idas para o Festival de Londrina. Ela foi chamada depois de muito tempo, que ela não ia mais para trabalhar no Festival de Londrina, que acontecia durante 2. Na época que a gente foi, eram 2 semanas, eu acho que antigamente eram 3 semanas, em julho. E aí no primeiro ano que ela foi chamada para voltar lá, eu já trabalhava com ela me levou junto, fomos. Mauro dirigindo, Nisa na frente, eu e Nadir atrás, e muita diversão no caminho. A nossa diversão era ficar olhando para as cidades que a gente passava, já mais no interior, eu dizia assim, eu comecei, Nisa, essa cidade só tem um prédio, cidadezinha pequenininha. Ah, pra quê? Ela adorou isso, e aí toda cidade que passava me cutucava ali, Chiquinho, essa aqui tem 2, já é um pouquinho maior do que a outra, hein? E a gente ia se divertindo a viagem inteira, observando quantos prédios as cidadezinhas tinham, se a cidade era grande. Então, era esse lado da Nisa que a gente teve a oportunidade de conhecer, né? A Nisa, humana, pessoa, gente como a gente, né? Que não era só a diva. Aliás, ela era diva, mas não era assim, era tão simples. Lá em Londrina também eu vi outra cena que me deixou assim, embasbacado, porque até então a gente tinha só essa noção de quem era a Nisa, mas eu nunca tinha visto a Nisa diva, né, no meio artístico, como eu vi lá no festival, chegando lá. Praticamente as pessoas estendiam um tapete vermelho para ela. Maestros, professores, outros instrumentistas, e onde ela ia passando era como se todo mundo abrisse o caminho e estendesse o tapete vermelho para ela passar. E aí eu falei, gente, eu estou do lado dessa mulher, eu trabalho com essa mulher e essa mulher é tudo isso e ela é tão simples. Então eu fiquei assim, uau, eu não tinha, acho que noção, eu era novinho ainda, enfim, isso era 2000 e pouquinho, 2004, 2005, talvez, eu não me lembro. Então eu não tinha ainda noção, eu tinha noção de ouvir falar, mas eu nunca tinha visto de fato, de perto, o que era a Nisa grandiosa, né? Com toda essa história por trás dela. E lá eu vi. E também vi a outra Nisa, que é a gente como a gente, que tratava bem todo mundo, desde o coordenador, o diretor do festival, o maestro mais importante que tinha lá, até todos os professores, os alunos, o garçom do restaurante, o recepcionista do hotel, o motorista, enfim, tratava todo mundo com a mesma gentileza, com a mesma educação, com a mesma simpatia. Ela não fazia diferença de ninguém, assim. Então isso também foi muito marcante. E eu acho que o João vai concordar comigo que ela, com essa convivência que a gente teve com ela não é só um modelo para a gente de como ser um artista, mas é um modelo de como uma referência de como ser humano, né? A generosidade dela, a simplicidade dela, eu quero morrer simples como ela, não quero ser snob, não quero ser... Porque eu via o jeito dela ser simples e pé no chão em casa e brincando com o cachorrinho, com o passarinho e tratando todo mundo igual e dando alguma ajuda para os pobres que batiam no portão dela. Eu quero ser assim também. É o exemplo de vida para a gente. Da gente querer fazer o nosso trabalho bem feito, sim, claro, ter o reconhecimento, mas não subir no ego por causa disso, porque a gente via o exemplo dela, que era de uma simplicidade, uma generosidade extrema. Sim, João. Já na longevidade dela, no problema de Alzheimer. As aulas, é verdade. Muito bem lembrado. Ela já, né, na reta final, vamos dizer assim, que ela já não estava totalmente mais com a razão, com a mente toda conectada, né, no dia a dia. Então tinha os momentos em que ela ficava já um pouco fora da realidade. Que eu chamava, João, Chiquinho, vem cá, vamos aqui fazer uma aula. O dia que eu percebi que ela está um pouquinho melhor, eu chamo vocês vêm para cantar para ela. Vamos ver como é que o que isso vai trazer de resultados para ela. E era incrível. A gente foi umas 2, 3 vezes, né, João? Até o fim de foi mais. Acho que foi mais. Talvez algumas tenham ficado mais marcadas. Foram as melhores aulas que ela deu para o João. Sem olhar uma partitura, sem olhar uma nota, nada. Ela
era detalhista, ela teve alguma frase lá que ela fez o João cantar umas 15 vezes, enquanto não saía do jeito que ela queria, enquanto ele não entendia o que ela estava falando, o que ele tinha que fazer, que ajuste e tal, e corrigia texto. Ele cantava alguma palavra, alguma coisa errada, não, tem alguma coisa estranha, essa palavra não é isso. Ele não está lembrando, está sabendo, se ela não está olhando para a partitura, é porque estava tudo na memória dela, e ela voltava toda a memória, toda a vivência musical dela como professora. Mudava a feição dela. Mudava completamente. Dali uma hora e meia, por aí você percebia que ela começava a ficar cansada, ela ia demonstrando que o tempo estava acabando, era para a gente ir embora, porque tinha sido desgastante, né? Mas era um milagre. Eu vi milagre acontecer nessas aulas que a gente foi fazer nos últimos anos aí. Depois eu vi esse milagre acontecendo outras vezes, quando eu fui para algum projeto, alguns projetos em lares de idosos. Eu vi isso acontecendo de novo com pessoas, né, nesses lares de idosos, inclusive uma delas, a irmã do Edson Juliano, eu conheci, e aí eu já sabia que isso era possível, então eu já não me surpreendi tanto, mas com a Nisa foi uma surpresa extrema, lembrar de coisas e dar uma aula assim, de uma precisão, de uma profundidade que ficou marcante. O João tem umas gravações disso, a Raquel filmava e tal, e depois compartilhava com a gente tem umas gravações desses momentos. Então é isso. E a última história que eu quero contar é a minha história com ela do Quem Sabe, porque foi acho que a primeira coisa que eu acompanhei. Eu devo ter acompanhado primeiro o Madrigal, mas quando ela sentiu confiança em mim, sentiu segurança, e ela estava sem pianista aqui em Campinas, porque a pianista que acompanhou ela nos anos em que eu era aluno da Unicamp era a Suzana Ferrari, de Jundiaí. Suzana terminou o curso, voltou para Jundiaí e ela ficou um tempo sem pianista. A professora Suzel Cabral me levou para o Madrigal, ela foi pegando confiança, e aí um dia ela tinha um jantar ou homenagem, alguma coisa no Rotary, lá da Benjamin Constant, e me chamou: Chiquinho, eu vou lá cantar o Quem Sabe, quero você comigo. Meu Deus, que medo, acompanhar a Nisa, e ela não queria ensaiar, que ensaio o quê? A gente já sabe, vamos lá e pronto, é assim com ela. Dificilmente tinha ensaio. E eu morrendo de medo, e a gente não ficou nem tão longe, porque o piano ficava do lado de cá da mesa, ela cantou na frente da mesa, ainda, né, longe, enfim, aquela situação toda para eu ficar com uma pilha de nervo. E deu tudo certo, claro. E essa cena de eu acompanhando ela, Quem Sabe, se repetiu inúmeras vezes, mas depois da morte do seu Sally, que ela ficou alguns meses sem cantar, e quando voltou a cantar, eu comecei a ficar emocionado toda vez que ela cantava, pensando como é que estava a cabeça dela, emocional dela cantando, será que ela estava cantando pensando nele, enfim, e aí eu me emocionava e terminava chorando, e ela começou a perceber isso. Toda vez que ela terminava de cantar, ela já olhava para mim, e aí, Chiquinho, tá chorando? Ela achava isso já engraçado e ficava esperando. Eu sempre estava chorando, não tinha como. Com ela era mágico o Quem Sabe. Acho que poucas pessoas, ou quase ninguém, não sei, me fez chorar depois. A não ser quando eu estava acompanhando alguém cantar o Quem Sabe e lembrava dela. Aí eu chorava de novo. Mas com essa história engraçada, ela fazia piada na frente da plateia para todo mundo rir de mim, que eu estava chorando. Isso né? Fazer o quê? Foi bem. Então é isso, a Lisa que sempre fazia a gente rir, que sempre tinha uma história engraçada para contar, que sempre era muito humana, gentil, generosa, simples, enfim, essa Lisa que a gente guarda na recordação e que a gente tem muita saudade dela, muita mesmo. Obrigado, gente, por ter esse momento. Obrigado, Alcides e Eduardo, por essa iniciativa pelo seminário. É isso. Pediu para cantar alguma coisa para vocês, fazer alguma coisa que estivesse relacionada, um repertório que estivesse relacionado à história da Nisa. A princípio, ele falou, mas a primeira música, né, tão marcante, etc. Mas eu não vou, eu até trouxe. Mas a ideia é cantar uma outra música, alguma coisa que tem sentido com a Nisa. Durante esse período que nós estudei com ela, uma das músicas mais... Você tem aí? Tem. Nossa, esse povo é chique, né? Esse pessoal que essas coisas, né? Eu comprei, não soube abrir o negócio ainda para arrumar. Eu não vejo a hora de me livrar dos papéis, mas está difícil. E dentro do repertório, a Nisa
tinha predileção por uma peça que o Madrigal cantava, que foi muito executada por Cecília Ribeiro, que era uma grande amiga da Misa, parceira de Madrigal, e que ela assim, ficava extremamente feliz de vê-la cantando, de dar aulas para ela, uma voz das mais bonitas que já ouvi também, né? Dentro de suas misas, com certeza dentro do lírico ligeiro e dentro do soprano dramático, a Cecília. E ela cantava essa área e um dia a Misa falou, hoje a Cecília não vai cantar, quem vai cantar é o João. Então, Agnus Dei dizer, peça em que a Misa sempre falou da dificuldade técnica. Ela comentava, dificilmente você vai achar um tenor gravando essa peça. Tem, lógico, mas ela é de grande dificuldade técnica, a passagem do grave e do agudo. Um belo dia, nós achamos mais confortável, subir o tom, né? Subir. Ah, não. Aí ela falou, não, e ela já estava, né? É verdade. Desses casos, que ela já estava com uma certa dificuldade, e ela levantou e falou, não, é o outro tom, vocês estão no tom errado. Para a voz, para o seu registro vocal, tem que ser mais grave, porque aí tem que ser explorado os graves da peça. Então foi uma área assim que nós, além de cantarmos juntos muitas e muitas vezes, até uma vez nós fizemos um concerto, Madrigal foi para a Serra Negra, lembra? E daí nós ficamos num lugar do altar que não se enxergava. E eu não tinha condições de cantar ainda essa peça em público. E a Cecília, por motivos de saúde também, se sentiu uma certa dificuldade de locomoção já na época, não foi. Ela falou, não, você vai cantar. Aí foi, acho que a primeira vez na vida que eu falei, nossa, ela sabe a gente fazer as coisas sem mostrar a técnica para a gente, sem ficar exigindo da gente pensar como resolver o problema. Ela se escondeu atrás do pilar e ela cantou o Agnus Dei sem som, mostrando a boca e fazendo tudo que eu devia fazer, porque eu não estava preparado para cantar. E de fato, eu cantei o Agnus Dei e falei, não é possível, porque eu estou cantando assim. Não sei se você lembra disso. O órgão queimou aquele dia, foi um negócio maravilhoso na lembrança. E ela escondida atrás do gravador. E ela fazia, né, a boca. E eu cantei o Agnus Dei sem poder cantar. Então com vocês, Agnus Dei. Agnus
função de, né, na Dedé de tanto que ela gostava, né, e a gente tinha, né, momentos assim. Mas quase eu, ele já foi, irmão. E agora também faço jus a um amigo querido que está aqui presente, que é o Wilson de Martini, e uma grande generosidade. Um dia ele agora está lecionando música, lecionando canto, com grande experiência, e cantou ao lado da Misa maravilhosamente, aí, junto com o Denis Prioli, com Marta Herr, e Duílio Faustini, né, e tantos outros aí que fizeram maravilhosamente bem. E ele, um dia ele falou, esteve em casa, e falou para mim: João, deu uma série de orientações técnicas, como ele sentia uma peça. Se não me engano, nós estávamos estudando o Routier Bonestelle, né? Foi uma orientação espetacular do Wilson. E ele falou assim: assista a um cantor que você vai ter uma referência muito boa. Giacomini, né? Isso, Giacomo mesmo, né? Giacomini. E eu assisti. Giuseppe Giacomini. E eu fui, coloquei Amor Tibier. Quando eu olho ele cantando, chamei Chiquinho, vem cá, porque eu botei o celular no piano, olha aqui o que ele está cantando, este homem. Ele olhou para mim: você viu o que eu vi? Eu falei: eu vi. Tudo que a Misa falou para nós, tudo que a Misa falou, foi o que nós comentamos, né? Toda a referência que ela dava para nós da sonoridade, do que devia fazer com a boca, do que ela não falava tecnicamente, mas ela dizia e fazia, ela mostrava a boca, o desenho que ela fazia, nós enxergamos no comentário do Wilson, né? Então nós ficamos assim maravilhados, agradecidíssimos sempre, né? Fazendo jus à gratidão que a gente tem por você também. E nós conseguimos enxergar no comentário do Wilson a técnica que a Misa falava para o tenor, só que ela não era possível reproduzir a voz do tenor, né? Então isso foi muito interessante, né, Chiquinho? Caíram muitas fichas depois de ele assistir o Giacomini, coisas que a Misa dizia que ele não tinha entendido até então. Foi muito importante. E porque você também, como hoje um grande professor de música, um grande compositor, também viu, né, tudo aquilo que a gente aprendeu na parte do assim felicíssimo, né, Chiquinho? Então, nosso agradecimento. Bom, eu acho que eu lembro de cor, senão não invento para você. Então, dentro do... É porque nós ensaiamos, o Alcides comentou de que ia ter música. Vamos cantar uma... Como a Lisa ensinou, não precisa ensaiar. Não precisa já fez isso aqui. Exatamente, ensaiamos para hoje. E daí o Alcides até me comentou da recôndita harmonia, das áreas até do início, mas eu falei assim: eu vou fazer o seguinte pensamento. A área que mais nós trabalhamos, que foi o Agnus Dei, que teve um vínculo afetivo com ela, né? E ela sempre foi amante de Carlos Gomes, da obra de Carlos Gomes, amava, falava de Carlos Gomes de manhã, de tarde, de noite, e incentivava-nos a cantar Carlos Gomes. E também o seu papel de mestrado, doutorado, né? Foi o estudo sobre as canções, as tessituras, os registros, e ela chegava até a conclusão que certas canções não deveriam ser cantadas em voz diferente da exigida pelo compositor, porque eram estudos de pequenas áreas, né? Então ela falava modinhas, tudo bem, aceitas, tenor cantando, soprano cantando, às vezes até modificação do barítono, né? Mas o que ela considerava como um esboço de técnica, de composição, né? Ela achava que o trabalho dela falava sobre isso, e manter a originalidade da voz escolhida. E daí, isso pensei em Carlos Gomes, logicamente, Lisa tanto que nós remetemos a Carlos Gomes, né? Temos ainda a última viúva de Carlos Gomes, né? A Vera, que agora a Léa também era assim
considerada por todo o trabalho que desenvolveu e também a Lisa. Então, o que eu pensei hoje? Sempre comentamos da tristeza de Carlos Gomes de ter perdido sua mãe ao ponto de compositor compor que ele estava a oração de um órfão. Então, hoje, como um filho artístico, como era o nome que ela dava para nós, hoje eu canto para ela, né, a oração do filho órfão, filho artista órfão, daquele que não tem mais, né? A misa como aqui do lado da gente, né? Às vezes a gente acha que ela dá uns toques, né? Parece que não, né? Mas, então é nesse sentido que eu pensei em cantar a primeira de órfão.